Hoje eu vou conversar um pouco com você sobre o ciclo de aprendizagem experiencial de Kolbe. Bora lá? Bom, esse vídeo está estruturado entre as etapas do ciclo de aprendizagem, sugeridos por Kolbe, e dos estilos de aprendizagem que derivaram a partir desse ciclo. Então é um vídeo meio que dividido em duas partes. Você vai assistir e vai entender, beleza? Primeiro eu vou começar pelo conceito, e a minha principal referência para esse vídeo foi o último artigo lançado por Kolbe sobre o portfólio dos estilos de aprendizagem. Mas ele não vai falar necessariamente só sobre os estilos de aprendizagem nesse artigo. Ele também vai falar sobre todas as etapas do ciclo e como que esses estilos de aprendizagem derivam dessas etapas. Beleza? O link para você ler esse artigo está aqui na descrição do vídeo, então você pode ter acesso depois do vídeo, caso você queira ler ele na íntegra. A primeira coisa que você precisa saber sobre essa teoria é que Kolbe diz que experiência e conhecimento andam lado a lado e que você só consegue gerar conhecimento significativo a partir de experiências práticas. É por isso que ele diz também que aprender é construir conhecimento a partir da experiência. Então, todo conhecimento significativo que você tem é a partir do contato que você tem com a sua realidade, com o mundo à sua volta e com o universo. E aí ele sugere um ciclo de 4 etapas, onde você interage ou reflete sobre essa experiência de diferentes formas. Antes de tudo, isso não é um teste de personalidade, tá? Quando a gente chegar na parte de estilos de aprendizagem, são preferências que você tem na hora de aprender e que elas são aprendidas culturalmente ao longo da vida. Tem muita gente utilizando no processo de coach ou para outras finalidades que não são muito adequadas. Então, desde já, os estilos de aprendizagem de Kolbe e o ciclo de aprendizagem não é sobre teste de personalidade, ok? Existem duas frases-chave que eu gosto sempre de falar sobre esse ciclo de aprendizagem que foram ditas por Kolbe e que resume muito bem do que se trata essa teoria. A primeira é que só a prática não basta, é preciso reconstruir conscientemente uma experiência. Ou seja, não basta só você viver uma experiência, mas você precisa, de alguma forma, intervir na sua realidade com aquele conhecimento que você absorveu com aquela experiência. A segunda frase é que a aprendizagem é processo, mais que resultado. Então, para além do conhecimento que você adquire com uma experiência, o processo de passar por essa experiência é tão importante quanto. Bom, e como é que é esse ciclo de aprendizagem experiencial? Como eu disse, é dividido em 4 etapas. A primeira delas se chama sentir, ou experiência concreta. É o momento em que você se envolve abertamente numa experiência de aprendizagem, se permite viver uma experiência, seja ela de ensino formal ou de aprendizagem informal no dia a dia, já que a gente aprende com todas as experiências. A segunda etapa é observar, ou observação reflexiva. Nesse momento, você passa a refletir e a pensar sobre aquela experiência de diferentes óticas, né? De várias múltiplas perspectivas, vamos dizer assim. A terceira etapa é pensar, ou a construção abstrata. É quando você começa a conceitualizar, é quando você começa a criar teorias, processos lógicos para explicar aquela experiência que você está vivendo. E a quarta e última etapa é fazer, ou a experimentação ativa. É quando você consegue interferir na sua realidade. É quando você usa esses conceitos e essas teorias para tomar decisões e para resolver problemas. E aí Kolbe diz que nesse processo existem 2 dimensões dialéticas. O que significa algo ser dialético? É algo que se contradiz, é algo que é contraditório, que é conflitante. E aí, por que isso faz sentido? Porque ele diz que para que você crie conhecimento significativo, precisa ter essa interação conflitante entre você compreender a sua realidade, ou seja, ter uma percepção sobre aquela experiência ou sobre o seu ambiente, e transformar essa realidade, né? Interferir no universo através de um processamento. Então, existe a percepção e a transformação, o processamento que você faz ali na sua realidade com aquela experiência para gerar conhecimento significativo. E para explicar melhor como esses 2 eixos, como essas 2 dimensões funcionam, eu trouxe aqui novamente para você o ciclo com as 4 etapas. E o primeiro eixo, que é a compreensão da realidade, ele liga 2 etapas desse ciclo, que é o sentir e o pensar. Ele é um eixo mais teórico, para você perceber, conseguir conceitualizar ou pensar ali de maneira abstrata sobre a experiência que você está vivenciando. O outro eixo é o da transformação da realidade. Então, ele liga o observar ao fazer.
vamos dizer que é um eixo mais prático, porque você consegue interferir com aquelas teorias ou com aquelas reflexões que você teve sobre aquele tópico, sobre aquela experiência. Tudo bem? E desse ciclo derivaram os estilos de aprendizagem sugeridos por Kolbe. E cada um desses estilos de aprendizagem está conectado com as etapas desse ciclo. Bom, ou seja, existem sujeitos mais teóricos e sujeitos mais práticos. E isso vai muito da preferência de aprendizagem de cada um. Ou seja, essas preferências elas são aprendidas culturalmente, a partir das experiências que você viveu, tá bom? Mas também existem outros estilos de aprendizagem que têm como base, né, a questão fisiológica, a questão das suas estruturas cognitivas e etc. Mas aqui a gente está falando especialmente de preferências que foram aprendidas ao longo da vida, tá bom? Então, o primeiro estilo sugerido por Kolbe é o reflexivo e está entre as etapas sentir e observar do ciclo de aprendizagem, tá bom? Aqui, a pessoa que é reflexiva, ela encara as situações concretas de pontos de vista diferentes. E ela aprecia a geração de ideias, então são pessoas imaginativas, são pessoas que geram várias ideias e elas geralmente são mais emocionais. Já quem tem o perfil teórico está aqui na interseção entre a etapa observar e a etapa pensar. Elas são pessoas que gostam mais de organizar fatos de forma lógica e de maneira integrada. É mais focado em ideias do que em pessoas e mais interessado na coerência lógica que as coisas têm do que na utilidade prática delas. E aí existe também o prático, que está entre pensar e fazer. Já essas pessoas, elas buscam as aplicações práticas das ideias, elas apreciam resolver problemas e tomar decisões a partir dessas teorias ou a partir desse conhecimento técnico e elas preferem isso do que questões interpessoais. Já o ativo, também conhecido como ativista, está na interseção entre a etapa fazer e a etapa sentir. Aqui, essas pessoas elas aprendem com a experiência prática. Sabe quem não liga muito para a teoria, não liga muito para ler um livro ou ver como algo funciona antes de fazer e já vai fazendo e tenta aprender na prática? É esse tipo de pessoa, pessoas que gostam de aprender dessa forma. Então elas assumem riscos, elas se adaptam rápido às mudanças e elas geralmente costumam confiar mais em pessoas ali perguntando a opinião delas do que necessariamente em análises técnicas, tá bom? É importante falar para vocês que esses nomes que eu trouxe aqui, eles foram modificados, tá? Kolbe não chama os estilos dessa forma. Reflexivo seria o divergente, o teórico se chama assimilador, o prático se chama convergente e o ativo se chama acomodador. Só que esses nomes não são muito didáticos, eles não dizem de cara o que cada estilo se propõe a descrever. Então eu troquei para nomes que foram sugeridos por 3 autores lá em 2002, que é o Alonso, Galego e Hammer, tá bom? São títulos mais didáticos, vamos dizer assim, mais fáceis de entender. Só para vocês saberem, caso vocês vejam nomes diferentes por aí, é porque eu estou utilizando os nomes que esses autores sugeriram. E agora uma informação importante. Não existem apenas 4 estilos de aprendizagem. Kolbe, depois na atualização do artigo que eu mostrei para vocês lá no início do vídeo, sugeriu outros 5 estilos, totalizando 9. Essa atualização ela aconteceu ali por volta de 2013, que foi quando esse artigo foi publicado, e ele percebeu que nesse ciclo que eu mostrei para vocês, existiam outras interseções entre os estilos que já existiam. Pode parecer um pouquinho confuso, mas eu vou tentar mostrar nessa imagem aqui que eu tirei do artigo. Aqui a gente tem os antigos 4 estilos de aprendizagem. Aqui onde está experiencing, acting, reflecting, enfim. Tá em inglês porque o artigo é todo em inglês e eu tirei o print original do artigo. Esses são os 4 que já existiam com nomes diferentes. E agora ele acrescentou outros 5 na interseção entre esses estilos. Então a gente tem novos estilos aqui, como o iniciador, por exemplo, e o imaginativo aqui, que fica entre o experienciador, vamos dizer assim. Então esses 5 novos estilos são conhecidos como estilos de fronteira, justamente porque eles ficam entre novas interseções desse processo. Inclusive existe a pessoa que fica bem no meio, ou seja, ela tem um equilíbrio entre as preferências dela de aprendizagem. Ela está ali exatamente bem no meio de todo esse ciclo, tudo bem? Outra coisa que eu queria destacar para você é que você está percebendo que existem gráficos nesses estilos de aprendizagem, né? E eles são no formato ali de pipa, ou tendem a ficar no formato de pipa. Por quê?
De acordo com a sua tendência para determinada etapa do ciclo, você vai ficar mais próximo de uma etapa do que outra. É por isso que vai variando. Esses dois eixos são os eixos do ciclo e o gráfico ele vai tendendo mais para uma etapa do ciclo do que para outra. Então a gente consegue verificar a partir dessas interseções. Eu não vou falar muito sobre os 9 estilos para não me alongar muito aqui no vídeo, mas se você quiser ler na íntegra sobre eles, você pode acessar o artigo no link aqui na descrição do vídeo. Agora eu vou mostrar para vocês o meu resultado, porque eu também já fiz esse teste, e se você quiser fazer, o link para fazer o teste também está aqui na descrição do vídeo, e eu sou um acomodador, ou também conhecido como ativo ou ativista. Eu fico ali entre as etapas de fazer e a etapa de pensar, ou seja, entre a etapa da experiência ativa e da experiência concreta, tá bom? Eu não vou ler a descrição aqui para vocês, mas como eu disse, são pessoas que são mais práticas, elas geralmente vão logo para a ação, já querem resolver o problema, consultam outras pessoas ao invés de consultar análises técnicas. É mais ou menos o meu perfil quando eu estou numa experiência de aprendizagem. Tudo bem? Agora eu queria te mostrar como é que você consegue aplicar essa teoria do ciclo e dos estilos de aprendizagem na prática. A primeira coisa que Kolbe diz é que em qualquer solução de aprendizagem, você precisa inserir as 4 etapas do ciclo. Lembra que ele fala que a aprendizagem é muito mais processo do que resultado. Então ele acredita que você precisa passar pelas 4 etapas novamente para gerar conhecimento significativo. Isso também serve para mostrar para a gente que diferentes formas de apresentar o mesmo conteúdo pode ser mais efetivo para que um público grande de pessoas consigam aprender aquele assunto. Então, diversificar mídias, diversificar materiais didáticos, metodologias e abordagens pode ajudar as pessoas a entender melhor determinado assunto. Em sistemas adaptativos, esses estilos podem ser muito utilizados também. São sistemas que conseguem se adaptar ao seu estilo de aprendizagem, te mostrando tipos de mídia, tipos de conteúdo e até mudando o modelo de apresentação desse conteúdo de acordo com as suas preferências, tá bom? E na divisão de equipes para resolver determinado problema ou para tomar decisões, saber o estilo de cada grupo de pessoas ou de cada pessoa para dividir elas em etapas certas também é muito bom para que a gente consiga resolver determinado problema ou analisar determinada situação. Mas vamos ver um pouquinho mais na prática como é que isso pode funcionar. O primeiro exemplo prático que eu trouxe para vocês é relacionado a algo individual. Ou seja, vamos supor que você ou outra pessoa quer se tornar um professor. Se eu for utilizar as 4 etapas do ciclo para eu seguir esse processo de aprendizagem de acordo com o Kolbe sugere, o que eu deveria fazer para me tornar um bom professor? Primeiro, na etapa de experiência concreta, seria interessante que você tivesse um professor que possa te mostrar na prática como dar aula. Na próxima etapa, que é a observação reflexiva, seria bom você observar um professor ministrando aula para você ver diferentes perspectivas de como é que se ministra e aprender novas metodologias, etc. Já na conceituação abstrata, você podia ler artigos e livros que falam sobre os prós e contras de cada método de ensino, porque existem vários. E na última etapa, que é a experimentação ativa ou fazer, você pode utilizar essas habilidades pessoais que você já tem, de outras experiências, e tudo que você aprendeu com os conceitos e teorias e tentar encontrar um estilo de ensinar na prática. Já chamar algum amigo para tentar ensinar algum tópico, ou pedir para um professor para ensinar determinado assunto dentro de uma sala de aula, enfim, colocar isso em prática. Outro exemplo que eu vou trazer é relacionado aos estilos de aprendizagem, não necessariamente relacionado às etapas, mas aos estilos. Vamos imaginar que a gente trabalha numa fábrica de uma montadora de carros, e aí chegou uma nova máquina nessa fábrica. A gente precisa analisar a melhor forma de utilizar essa máquina daqui para frente. E existem várias pessoas que vão trabalhar com essa máquina, várias equipes. Então o que a gente pode fazer? A gente pode dividir essas pessoas em diferentes grupos. A gente pode reunir todas as pessoas que têm o estilo reflexivo para que elas analisem novas possibilidades de produção. Já os teóricos, eles podem reunir essas possibilidades e criar um único processo de produção com melhores resultados. Ou seja, criar um conceito, uma teoria que vai virar um processo único que todo mundo vai seguir, padronizar. Os práticos podem achar uma aplicabilidade prática para esse novo processo de produção, né? Até porque ele está num momento abstrato, só no momento das ideias, e quem tem o estilo prático pode colocar isso em prática, né? Falando de maneira redundante, mas é isso. E os ativos podem testar o novo processo
identificar melhorias e trazer soluções para possíveis erros, porque eles vão estar colocando aquilo ali em prática, né? E podem estar fazendo as anotações de possíveis ajustes. Beleza? Para a gente fixar ainda mais esse assunto que a gente acabou de aprender, eu trouxe um quiz para vocês com uma pergunta e algumas alternativas. E a pergunta é a seguinte: no ciclo de aprendizagem experiencial de Kolbe, qual das opções abaixo descreve corretamente a relação entre as etapas do ciclo, que é um ciclo com 4 etapas, e os estilos de aprendizagem, que tem aqueles 4 principais que depois viraram 9, mas aqui a gente vai tratar só sobre os 4 que eu falei primeiramente. Na primeira alternativa, fala que cada estilo de aprendizagem, que é o reflexivo, teórico, prático e ativo, está vinculado a uma única etapa específica do ciclo, que deve ser seguida de maneira linear. A gente já sabe que não está certo, né? Porque cada estilo de aprendizagem está ligado a 2 etapas no mínimo ali do ciclo. Então, já não é essa. A alternativa B de que os estilos de aprendizagem refletem experiências individuais sobre como as pessoas interagem com as diferentes etapas do ciclo, podendo estas ser revisitadas conforme necessário. Essa, por enquanto, é a correta. Vamos ver as outras. O ciclo de aprendizagem experiencial é composto por 4 etapas fixas, onde cada etapa se aplica exclusivamente a um único estilo de aprendizagem. Novamente, não é um único estilo, né? Cada estilo de aprendizagem é composto ali por 2 etapas do ciclo. E essas etapas não são fixas. No ciclo, os estilos de aprendizagem funcionam independentemente das etapas. Já está errado, né? Os estilos derivaram dessas etapas. Então, já não é essa a alternativa. A alternativa correta aqui é a B, que diz que os estilos eles estão voltados às preferências individuais de cada um, bom? E que estão interligadas a diferentes etapas do ciclo. Cada estilo a 2 etapas. A gente está chegando ao fim do vídeo e eu queria fazer um resumo com vocês para que vocês consigam fixar ainda mais o que foi abordado nesse vídeo. E aí eu fiz uma tabela mostrando estilos de aprendizagem, né, os 4 que a gente abordou, as etapas do ciclo que estão relacionadas com esse estilo, a descrição do estilo de aprendizagem, palavras-chave aí para vocês conseguirem assimilar melhor do que se trata esse estilo, e um exemplo, um contexto onde uma pessoa com esse estilo predominante poderia atuar, por exemplo, e se dar muito bem nesse contexto. Aqui a gente começa pelo reflexivo. As etapas que estão relacionadas a esse estilo é a experiência concreta e a observação reflexiva. A descrição desse estilo é que ele prefere observar situações de vários ângulos diferentes e ter muitas ideias, porque é uma pessoa muito imaginativa e ela também respeita bastante a diversidade de opiniões. Então a gente tem como palavra-chave criatividade, reflexão e observação. E imagina essa pessoa sendo um aluno em uma aula de brainstorming criativo, então tendo ali várias ideias e refletindo sobre essas soluções para um problema. Seria o contexto ideal para ela aprender. A pessoa teórica, ela está relacionada às etapas de observação reflexiva e conceitualização abstrata. Ela valoriza a organização lógica e o desenvolvimento de teorias e modelos. Prefere trabalhar com ideias abstratas, né, do que com aplicações práticas. E aí a gente tem teoria, análise e abstração como palavras-chave. E aqui poderia ser um pesquisador desenvolvendo teorias complexas a partir de dados e análises de relatórios. Uma pessoa com esse estilo se daria muito bem nesse contexto. Já a pessoa prática está entre a conceitualização abstrata e a experimentação ativa. E a descrição desse estilo de aprendizagem é que ele foca na aplicação prática, né, de conceitos e resoluções de problemas técnicos e prefere tarefas que envolvam decisões e soluções diretas. Então, aplicação, solução e prática resumem essa pessoa. Seria aqui, por exemplo, um engenheiro aplicando um modelo técnico em um projeto de construção para resolver um problema de design. E por último, a gente tem os ativos, que estão entre a experiência concreta e a experimentação ativa, e são pessoas que gostam de aprender fazendo, explorando novas experiências e adaptando-se rapidamente a essas situações, né? E preferem a ação do que a análise teórica. Então são pessoas práticas, flexíveis e focadas na ação. Um empreendedor testando novas abordagens de negócio e adaptando estratégias com base em feedback rápido
seria, por exemplo, uma descrição ali perfeita de uma pessoa com esse estilo de aprendizagem. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi um vídeo um pouquinho mais longo, mas eu acho que valeu a pena. Se você quiser se aprofundar um pouquinho mais e fazer o teste, os links estão aqui na descrição do vídeo. Te vejo no próximo tópico. Até mais!